é politicamente correto. Então, eu quero dar uma olhadinha com vocês, algumas reivindicações de Jesus que são muito exclusivas. Não é nada que você não conhece. A primeira delas é Atos 4:12. Foi o próprio apóstolo que disse, Atos 4, versículo 12, que ele fala assim: não há salvação em nenhum. Eu vou repetir: não há salvação em nenhum, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Você conhece esse texto. O outro também você conhece, 1 Timóteo 2:5, pois há um só e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Mais um, 1 João 5:12. Quem tem o filho, isso aí. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Não são afirmações fortes? 3 textos da Bíblia nos dizendo que só tem um nome dado entre os homens, que só tem um mediador, que quem tem Jesus tem a vida, e quem não tem Jesus não tem a vida. Se isso for verdade, se isso é o que nós cremos, é por isso que nós vamos andando e chorando. É por isso que a célula faz jantar, faz chá, se chama para conversar, oferece oração, vai visitar, porque só tem Jesus. Mas existe um texto que é o mais forte de todos, e esse eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, ou ligasse aí no seu aplicativo, João 14:6. Enquanto isso, eu vou molhar o bico aqui. João 14:6, que você já conhece. E já que você conhece, nós podemos ir juntos. Vamos lá pela ordem ali. Jesus respondeu, vamos lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Note que Jesus começa esse versículo com o pronome. E o pronome é eu. Ele fala eu. É pronome pessoal, do caso reto, vai dizer o professor de português. Ele está dizendo que Jesus começa dizendo, não é um princípio, não é uma força, não é um poder, mas quem salva é uma pessoa. E aí Jesus não disse que ele conhece o caminho, não disse que ele conhece a verdade, não disse que ele vai mostrar a vida, mas ele incorpora quando ele afirma que ele é o quê? O caminho. Ele é a verdade. E ele é a vida. Jesus, o caminho. Ele não está dizendo, olha, eu vou te mostrar o caminho. Os grandes líderes, os fundadores das grandes religiões do mundo, sempre disseram assim, eu vou te mostrar um caminho. Eu vou te mostrar uma direção. Eu vou te mostrar os passos para você percorrer. Mas Jesus não mostra. Ele mesmo é. Olha, eu sou o caminho. Ele é o caminho por qual todas as bênçãos do Pai descem a nós, através do Filho. É por Jesus. Ele é o caminho que traz do céu à terra, mas ele é o caminho que leva da terra ao céu.
Isso na teologia, ela vai chamar do ministério profético e o ministério sacerdotal. O profeta traz o céu para a terra e o sacerdote leva da terra ao céu. E Jesus fala, olha, eu sou esse caminho, eu sou essa estrada, com mão dupla. O céu vem para a terra e a terra vai para o céu. Aleluia. Aleluia. Você entendeu a dinâmica? É um caminho de mão dupla. E o artigo está muito definido, porque não é um artigo indefinido. Eu sou não, eu sou o caminho. Isso é muito antipático em nossos dias. Isso é muito, não é politicamente correto. Tem gente pensando que pode pegar o melhor de cada religião, sabe? Eu vou pegar o melhor que tem aqui na igreja, mas aí eu vou ali no quintal, eu pego também o melhor de lá, aí eu pego o melhor da filosofia tal. Está assim hoje, tal ou não está? Mas isso não é o que Jesus disse. O que Jesus nos disse é que Ele é o caminho, Ele é o único. Não tem duas estradas. Não dá para subir por um lado da montanha e subir pelo outro e encontrar no topo. Não, não. Aqui está o problema, porque Jesus disse que só Ele nos conduz lá. A outra afirmação de Jesus nessa pergunta, se todos os caminhos levam a Deus, é que Jesus falou que Ele é a verdade. Verdade que está virando artigo de luxo. Porque quase nada é o que parece. Nas notícias, na mídia, o que mais faz sucesso são as fake news, que são as notícias falsas. Você compra um tênis pensando que está comprando tênis verdadeiro, mas aí ele não é, ele é mentiroso. Alguém me disse assim, olha, sabe essa sandália famosa que era sandália de pobre, agora virou sandália de rico? Alguém me disse assim, olha, todas essas marcas, aquela marca que você vê em todos os mercados e lojas é falsificado, porque as verdadeiras só tem na loja autorizada. Eu falei, isso não é possível. Você é por isso que não dura mais como durava antigamente. Nós temos um jeitinho para lidar com o cabelo, né, para tampar uma rugazinha, tudo isso nós temos, né? Nós podemos falsificar tudo, dar uma imagem legal, nada contra isso. Mas cada vez está mais difícil achar a verdade. Você liga a televisão, não sabe o que acreditar. Que a verdade parece que depende de quem conta. E aí Jesus vem e fala assim, eu sou a verdade. Hoje as pessoas estão vivendo no tanto faz. Você falar que Jesus é a verdade é chocar. Porque as pessoas falam assim, essa é a sua verdade, mas a minha verdade é outra. Você entende isso? Como que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Jesus passa por cima de toda essa confusão cultural que a gente vive, e não é nova, porque já era no tempo dele, agora aumentou a confusão do que é verdade. O que a ciência diz que é verdade, será que é? Né? Gente já foi queimada na fogueira porque afirmou que a Terra não era plana. E era verdade. Aí Jesus vem e fala, olha, eu sou a verdade. Venham me conhecer.
venham relacionar-se comigo. Venha ouvir de mim. Porque a verdade não muda aos caprichos de cada um. O que é verdade é verdade. Essa cadeira é branca e de um material que nós chamamos de plástico. Não adianta você chegar e falar, ela é azul e é de aço. Porque a verdade não é o que você vê, é o que ela é. É nua e crua. Você entende? Que quando nós escolhemos Jesus para ser a nossa verdade, nós abrimos mão de todas as outras verdades. Mas Jesus, além de dizer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, Ele também diz que Ele é a vida. Os evangelhos e João, de uma forma específica, vai descrever esse princípio espiritual da vida. João é um dos mais lindos dos evangelhos nesse pensar a vida. Da mesma maneira que a morte fala da separação de Deus, a vida é ligação com Deus. A vida é comunhão, é conectar-se com Deus, porque Deus é vida. Então, entender que Jesus é a vida, é entender que Ele nos conecta, que nós estávamos, não é isso que a Bíblia nos diz? Mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, isso já vem lá de Isaías declarando. Mas nós fomos feitos vida em Jesus. Na verdade vos digo. Quem diz? Jesus. O caminho, a verdade, a vida. Vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou. O que acontece? Tem a vida eterna. O verbo, ele está no tempo bem presente. Está certo que você creu em Jesus, está certo que nós cremos em Jesus, para um dia ter vida eterna no céu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mas essa não é a verdade completa. Porque vai ter vida eterna no céu, é futuro. Mas a vida eterna não é para o céu só. A vida eterna é para agora, porque o tempo do verbo é presente. Então, fala para o seu irmão aí, fala com ele, você crê? Pergunta para ele, você crê? Então a vida é para agora. Tem gente esperando para morar no céu com Jesus. Mas o negócio começa a conviver com Jesus agora. Eu não sei porquê. Muitos de nós foi criado numa ideia de um evangelho que você crê em Jesus e vai ter uma vidinha miserável agora, porque a vida é assim mesmo, é sofrer, é um comer para não morrer, e aí um dia você vai cantar assim, vou morar nesta terra celeste por vir. Mas enquanto você não vai morar no céu? Se a vida já começou agora. Você entende? Nós somos chamados para viver no céu. Agora.
Mas se você não vai para o céu agora, só tem uma forma de viver céu agora. É fazer o quê? É trazer o céu para a terra. Você entende isso? Que a vida que Jesus está nos falando aqui, eu sou a vida, é uma vida para agora. Não aceite Jesus para ir para o céu. Aceite Jesus para trazer o céu para a terra agora. Essa semana nós fizemos aniversário. Isso aí. E eu tenho mais 49 anos de vida. Amém? Concorda? Me dê uma força aí. Se cada um de vocês me der um, eu já bati minha cota. Porque eu quero chegar em 99. Há 6 meses eu bati a metade. 14 de maio, eu bati a metade. Agora eu já passei da metade, com 50. Já pensou? Eu ficar esperando mais 49 anos na fé para o céu? Não. O céu tem que ser agora. O céu já tem que ser. Traga o céu para a terra agora. Viver com Jesus é trazer o céu para a terra. Não foi isso que Jesus disse quando ele começa a pregar em Mateus capítulo 4? Ele começa o ministério dele. Ele fala assim: é chegado, ou ele vai dizer, o reino de Deus está próximo. E aqui não é um estar próximo de tempo, mas é um estar próximo de distância. Porque o reino de Deus agora está acessível, você pode lançar mão, você pode tomar já o reino dos céus agora. Aí ele entra nas bem-aventuranças, ele fala assim: olhe, bem-aventurados os miseráveis, os ignorantes, os pobres de espírito, que não sabem de nada. Aí ele vai falar assim: bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os pacificadores. Gente, o que tem de bom em ser miserável, em ser um ignorante? O que tem de bom em ser perseguido? Você gosta de ser perseguido? Não. O que tem de bom em ser pacificador? Ser pacificador é muito ruim. Porque você entra na briga para separar. Você vai tentar conciliar um casal. O que acontece depois, pastores? Eles se conciliam e fica de mal com o pastor, vai embora da igreja. É assim, fica sem graça com o pastor. Você vai tentar fazer uma conciliação, aí acaba levando tapa na cara dos dois lados. Ser pacificador não é fácil, irmãos. Não tem nada de bom nisso. O que tem de bom em ser misericordioso? O que tem de bom? Você ajuda a pessoa uma vez, ajuda 2, ajuda 3, e aí ele acha, a compaixão, ele acha que você é um bobão. É engraçado que... E a pessoa que tem o coração assim, ela não preocupa. Ela sabe que eles estão fazendo é de bobo, não é, pastor? Sabe que está sendo enganado, mas não liga não, porque ele sabe que... Toda família tem um esperto. E tem aquele que todo mundo acha que está fazendo ele de bobo, que está explorando ele, que ele não está percebendo. Toda família tem essas figuras assim. Ou não tem? Não tem nada de bom nessas coisas. Mas o que tem de bom é porque o reino de Deus chegou. E se o reino de Deus chega, não tem problema ser perseguido, não tem problema levar na cara, não tem problema se corre atrás de você, o reino chegou. Você entende? Você tem luta, tem enfermidade, tá bom, o reino chegou. E se o reino chega, esse aqui é o importante. Se eu já estou no céu, nada pode me incomodar. Aí você viaja um pouquinho mais em Mateus. E Mateus, Jesus começa a ensinar a oração modelo. A oração, Mateus 5, 6, Mateus 6. Aí ele começa a ensinar, começa a orar: Pai nosso,
que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai, a tua vontade que é feita na terra, no céu, vem para a terra. O que é isso? A não ser trazer o céu para a terra. Entende? Jesus veio, ele diz, eu sou a vida. Eu sou o caminho que traz para a terra. Eu sou a verdade. E eu sou a vida que traz a vida agora. Se você me perguntar o que é o reino de Deus, eu aprendi com um amigo de um amigo meu, Simeon, que é amigo do meu amigo Ben Wong, o chinês. E ele passou um tempo com a gente, ele me ajudou a entender o que é o reino de Deus. O que é o céu na terra. E aí eu aprendi que o céu na terra esse é assunto para outra conversa. Nem estava no meu script aqui, pastor, já baguncei tudo, já estou perdido nos meus papéis aqui. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu vou perguntar para você o que é o céu na terra, e você vai repetir comigo. O que é o céu na terra? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. De novo, o que é o céu na terra? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas o que é o céu na terra? Que é o poder de Deus. Porque o nosso reino é um reino de poder. E porque Deus é amor, o céu na terra também é amor, né, pastor? Também é amor. Se você tiver essas 5 coisas, qualquer inferno vira céu. Já pensou? Se o seu casamento estiver vivendo esse céu, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, amor e poder de Deus, virou céu. Já pensou? Se a igreja viver isso, se a sua célula viver justiça, paz e alegria no Espírito Santo, amor e poder de Deus, não tem inferno mais, virou céu. Você entende o poder que Jesus traz a nós, trazer o céu para a terra? Você entende o poder que está disponível a nós para trazer o céu para a terra nessa vida que Jesus é? O poder está disponível a nós através do Espírito Santo de Deus. A gente esquece que o Espírito Santo é nosso ajudador. Outro dia eu estava lendo o livro do pastor Eibe, do MDA, meu amigo Espírito Santo, e ele fala assim, rapaz, eu vi ele ministrando sobre isso lá em Rio das Ostras, ele falou assim, por que vocês, maridos, por que vocês, mulheres, não pedem ao Espírito Santo uma ajuda para compreender o seu cônjuge? Ah, como que fez diferença? Porque um homem compreender uma mulher é muito difícil. Uma mulher compreender um homem não é fácil. Então ele tem que pedir ajuda de quem? Do Espírito Santo. Como que o casamento melhora? Quando a gente começa a pedir poder de Deus. O Espírito Santo, ajudador, intercessor, quem me ajuda no que eu não sei pedir, me ajuda a trazer vida para o meu casamento, me ajuda a trazer vida para o meu relacionamento com meus filhos, me ajuda a trazer vida para o meu relacionamento do trabalho, me ajuda a trazer vida, porque é poder, eu não posso, mas o poder de Deus pode. Porque a vida está disponível a nós. E a sua célula, que reúne para trazer vida. Se alguém te chama para ir a um hospital, visitar alguém que está nas últimas, você vai lá fazer o quê? Fazer o quê? Da extrema-unção? Não, a gente não é o povo da extrema-unção. A gente é o povo que vai lá para ministrar vida, não é? Se você chegar no meu velório, eu te faço uma súplica, faça uma oração pela minha ressurreição.
quem sabe um milagre pode acontecer. Você entende? Nós somos o povo para ministrar vida. Aí você imagina 7 células reunindo aqui essa semana para ministrar vida, para trazer o céu para a terra. Aí você imagina, o oprimido chega, e ele chega para receber vida. Ele chega para encontrar a verdade, ele chega para encontrar o caminho. E não é numa discussão, não é num debate teológico, não é numa apresentação de abordagem de... Você tem que vender um evangelho para ele. Não, é um relacionamento, é um cuidado. E a vida flui. Diz o pastor Eibe que ele estava nos Estados Unidos fazendo uma especialização, e ele saía um curso, né? E ele saía à tarde, estava vivendo um momento de muita unção, de muita busca, e ele saía à tarde para fazer uma corrida, e na oração, assim, e mesmo assim, e andando, e ele parou numa praça assim, e ele glorificava, e aí chegou um jovem para ele, e falou assim, você tem? Ele falou assim, eu tenho. Aí diz ele que o jovem perguntou, você me dá? Ele falou assim, eu dou. Aí ele fez a última pergunta, e é da boa? Ele falou, é da boa. Porque ser crente é tão bom, é tão céu na terra, que não precisa de alucinogênio, não precisa de bebida, não precisa de droga, não precisa de nada fora, porque o poder de Deus supre. Porque a vida... Tem gente aí fora, vivendo na pornografia, e não consegue mais se realizar. Isso é comprovação científica, mental. Não consegue mais se realizar dentro de uma relação do casamento. Porque ficou tão doente, tão depravado, tão morto, que só poder de Deus, só o reino de Deus para ministrar na vida dele cura. Uma cura, uma vida que está disponível agora. Nas mãos de quem? Nas suas mãos. Nas suas mãos. Entende? Está disponível à mão das crianças. Está disponível aos adolescentes, aos jovens. Você entende? Aleluia. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E João 1,4 fala assim, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Repara que Jesus não mede palavras, ninguém pode vir ao Pai a não ser por Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a mensagem que a igreja está ficando com vergonha de falar. É um caminho, é uma pergunta. Alguém pergunta assim, pastor, mas então milhares de pessoas sinceras estão buscando outras coisas. E aí, pastor, dá para questionar a sinceridade delas? A minha avó dizia assim, de boa intenção, o inferno está cheio. Se você pega uma garrafa de veneno e começa a tomá-la, pensando que é um remédio, a sua sinceridade não vai te impedir de morrer. Mas aí alguém fala assim, pastor, mas essa afirmação é muito intolerante.
Isso é falta de intolerância. Não, intolerância é você querer forçar o outro a crer. Isso é intolerância. Afirmar o que você crê não é intolerância. Aliás, a gente vive um tempo que as pessoas são tolerantes com qualquer coisa, de menos com Jesus. Jesus é o único caminho, esta é a verdade para mim, essa é a verdade para você também, quer nós acreditemos ou não acreditemos. Então, se o cristianismo é a verdade, se Jesus é a verdade, não importa o quão sincero alguém possa ser. Existe uma religião no mundo chamada Bahá'í, que é uma religião que ela fala assim, nós pegamos o melhor das principais religiões e montamos uma religião. Essa religião não é muito conhecida, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre ela. Mas, na prática, boa parte do nosso Brasil vive assim. Na prática, boa parte da nossa cidade vive assim. As pessoas vivem pensando que pode pegar um pouquinho de cada lado, um pouquinho de tudo, e misturar num sopão. Mas Jesus continua dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Atos 17, é uma história muito interessante, porque Paulo chega numa cidade e ele ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolo. Ele ficou apavorado com a abundância de cultura religiosa que tinha naquele lugar. O mundo mudou, mas não mudou. E no versículo 24 de Atos 17, o apóstolo Paulo fala assim, ele começa estabelecendo a grandeza de Deus. Nesse mundo de tanto efervescência, tantas ideias, o apóstolo Paulo foca na grandeza de Deus. Ele fala assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, e o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. As pessoas se reúnem e querem saber, quem é esse que você crê que é diferente de tudo isso? E ele fala assim, eu creio o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Quem é o Deus que você crê? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. E o versículo 25 de Atos 17, ele fala da bondade de Deus. Ele fala assim, ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. O Deus que nós cremos é o Deus que fez tudo. E é o Deus que dá a vida. Se perguntarem a você quem é o seu Deus, quem que você vai dizer? É o Deus que fez tudo. E é o Deus que dá a vida. E o versículo 26 diz assim, tendo determinado os tempos anteriores, estabelecidos os lugares exatos em que deveriam habitar. Os deuses antigos eram deuses distantes, mas o Deus que nós cremos é um Deus que determina tudo. Ele não está longe, porque ele se fez gente para mostrar para a gente como deve ser gente. Você entendeu? Um Deus que se fez gente para mostrar para a gente como ser gente. É um Deus próximo. É um Deus próximo. Quando eles ouviram isso lá, o apóstolo Paulo falando, teve 3 grupos de pessoas. Um grupo ficou indignado. Não é possível. Muita presunção. Achar
que o Deus dele é o Deus de toda a terra, achar que o Deus dele é o único Deus. O outro grupo ficou interessado com algumas perguntas, mas o terceiro grupo creu. 3 grupos: os que zombaram, os que ficaram interessados e os que creram. A pergunta é: qual grupo você está? Os que zombam, os curiosos ou os que creem? Não tem nada de mal de você ficar no contexto da igreja, da célula, como um curioso, aprendendo, querendo ouvir, né? Mas qual grupo você vai estar? Os que creem, os que creram. É o melhor grupo. Essa é a primeira pergunta de hoje. Em qual grupo você está hoje? Naqueles que não acreditam em nada? Você que está de casa, você que está acompanhando essa mensagem hoje, você que vai acompanhar durante a semana, que vai ouvir em um outro tempo essa mensagem, em qual grupo você está? Nos que não creem, nos que zombam, nos que falam assim, ele ficou doido, não é assim, eu não acredito. Ou você está no grupo dos curiosos, querem saber mais em outro tempo, ou você está no grupo dos que creem. A boa decisão hoje é mudar de grupo. Se você ainda não está no grupo dos que creem, esta é uma oportunidade de crer. Você entende? Você veio aqui nesta noite, você vai ouvir essa mensagem durante a semana. Se você ainda não está no grupo dos que creem, o primeiro convite é para você. Receba essa vida que Jesus dá. Receba esse caminho que traz o céu para você e que leva você para o céu. Receba essa verdade. Num tempo de tantas inverdades, tantas histórias, tantas conversas. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é para você retornar. Tem gente que está me ouvindo, que está aqui hoje, que um dia teve uma caminhada com Jesus, mas algumas coisas aconteceram e você parou a caminhada. É um convite para retomar a caminhada. Você já viveu o céu, mas agora não está experimentando essa alegria do céu, essa alegria da salvação, essa alegria da caminhada com Jesus. Hoje é dia de tomada de decisões, de voltar. O terceiro convite é para você que tem que fechar uma aliança com essa família. Você que até agora tem só recebido, só sendo abençoado, mas agora você quer fechar uma aliança. Você entende que tem que se batizar, tem que tornar membro dessa igreja, tem que tornar alguém que coloca a mão na massa, tem que tornar alguém que vai ajudar uma célula a avançar, vai se tornar alguém que vai entender o que a igreja tem que fazer, porque tem pressa. Você vai se comprometer com essa igreja para, andando e chorando, levar a preciosa mensagem. Porque quando nós entendemos que o perdido está cada dia mais perdido, que o inferno está a um passo de quem não tem Jesus, aí nós começamos a andar e chorar. Levando a semente e chorando. Manda uma mensagem uma vez. Você tem que ficar conhecido como aquela pessoa que mandou a mensagem uma vez. Ela não respondeu. Você mandou 2, mandou 3. Ou eu te esperei na célula. Ou eu orei por você. Ou então vamos tomar um café. Então vamos ir fazer uma caminhada juntos. Você anda e chora. Rega, jejua, batalha, porque a pessoa é preciosa e está se perdendo e não está vivendo o céu agora, entende?
Entende isso? Eu não consigo imaginar como que alguém possa ter um esposo, ou possa ter uma esposa, ou possa ter um filho, ou possa ter um neto, ou um vizinho que está a um passo de cair na perdição e não está ainda andando e chorando, levando a semente e chorando. Você entende? É por isso que nós vamos para a oração, vamos para o jejum, vamos para o clamor, vamos para o monte, vamos para a caminhada de oração, vamos para o convite. Na expectativa da promessa de aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Esse é o terceiro convite. Porque cada lugar vazio na célula é uma pessoa que está faltando ainda. Né? Cada cadeira vazia aqui é uma pessoa que está faltando chegar. Tem gente que não tem a vida que nós temos. Tem gente que está sinceramente enganada, sinceramente perdida. Tem gente que não tem um casamento bom, porque não tem vida. Tem gente que está se entregando às drogas. Tem gente que está terminando o domingo assim, ai, eu comecei a afogar na sexta-feira, não é? Eu passei esse final de semana afogado. Tem várias formas de se afogar nas drogas, nas bebidas. Você sabe que o horário mais perigoso para sair de carro é de madrugada. Que as pessoas estão lá se afogando, porque não conhecem a vida que Jesus dá. E a nossa resposta tem que ser andando e chorando, levando a preciosa mensagem. É por isso que aqueles que não atenderam o convite do jantar, você vai convidar de novo, de novo e de novo. Você vai inventar uma outra moda, você vai convidar para um futebol, vai convidar para uma outra coisa, você vai dar um jeito, porque nós vamos ser criativos. Na oração, com ação, com jejum. E quem tem familiares sem Jesus, vai partir para o abraço, vai para cima, porque nós não criamos filhos para o inferno. Nós não vamos dividir o nosso lar com a perdição. A nossa posição é a de Filipe, e um amigo meu vai dizer, se você orar, a decisão da sua família vai ser sim ou vai ser sim. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí aquele centurião que tinha preso o Paulo e Silas, levou ele para a casa deles, e ele fala assim, o que eu preciso de fazer para que eu seja salvo? E ele creu, e a casa dele creu. A sua resposta não vai ser menos do que isso, você não vai aceitar menos do que o céu para a sua casa. O que é para o Deus Todo-Poderoso ir lá agora onde está um filho perdido, ir lá agora onde está uma nora, ir lá agora onde está um neto, e arrancar ele das trevas para a maravilhosa? Isso não é nada, irmãos, para o reino dos céus. Porque se o céu vem para a terra, tudo está disponível. Quero te convidar para ficar de pé, para a gente orar. É por isso que nós vamos andar e chorar. É por isso que se precisar a gente faz luz azul, luz amarela, estoura a bola, amarela, azul, vermelha, ri, grita, vai lá, muda tudo que já fez e faz diferente, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E se nós queremos alcançar a geração que já vem depois da Z, agora já veio a Z e já tem a alfa, porque está começando de novo. Nós vamos ter que fazer diferente. Porque o jeito que a mensagem nos alcançou não vai alcançar mais eles. Eles falam outra linguagem. Nossos filhos falam de outro jeito, têm outras linguagens. Eles são muito diferentes de nós. E nós vamos ter que aprender. Vamos ter que ser empáticos. Vamos ter que nos inventar de novo. Mas o que a gente não faz por uma alma? Eu queria que você fechasse seus olhos.
Se a sua decisão é a primeira, coloque a mão no peito aí, é aquela que você está começando uma caminhada com Jesus hoje, coloque a mão no peito e fala: ô Jesus, estou aqui para começar. Eu não quero ser daqueles que não creem, eu não quero ser daqueles que estão só pensando, curiosos, eu quero entrar para o grupo dos que creem. Grupo dos que creem. Eu quero ter essa vida que nós estamos vendo aqui. Eu quero essa vida, eu quero o céu na minha vida. Eu preciso, eu não posso mais viver sem um caminho. Eu não posso mais viver sem uma verdade, eu quero. E se você pede, Ele te dá. E se você está fazendo a segunda oração, coloque a mão no peito também e diga: Senhor Jesus, eu estou de volta hoje, eu andei por tantos caminhos, eu quero de novo isso. Um dia eu ministrei, um dia eu fui usado, um dia eu fui membro, um dia eu fui, mas eu não fui mais. Um dia eu tive essa alegria, um dia eu tive essa abundância, eu tive esses frutos do Espírito. Eu cheguei a viver cheio do Espírito. Eu cheguei a ser usado por Deus para ministrar. Eu quero de volta, Senhor. Mas o terceiro convite é para você vestir a camisa. É para você se tornar um desses da igreja, que é muito mais do que ser batizado e ser membro e entregar um dízimo. É ser alguém que anda e chora, levando a preciosa semente. Talvez seja a sua decisão nesta noite. Talvez você não tenha entendido nada da mudança das estruturas, da célula, mas na essência é isso. É andar e chorar, levando a preciosa semente. E se essa é a sua decisão, coloca as duas mãos no peito e fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser um desse. Só tem uma verdade, só tem um evangelho, eu quero ser um desse. Eu quero gastar a minha vida, não é isso que a canção diz? É por Ele que eu estou gastando a minha vida. É por Ele que eu estou vivendo a minha vida. Talvez você precisa assumir, essa é a terceira oração. Eu quero gastar a minha vida, eu quero andar e chorar, eu quero dar meu tempo, meus talentos, para ver a colheita. Ainda esse ano, Senhor, eu faço o voto de que eu vou ajudar a minha célula, eu vou investir na minha célula, eu vou investir porque eu quero ver a colheita, eu quero ver o céu chegar para a vida das pessoas, eu quero descer ao batismo, levando pessoas, eu quero ter filhos espirituais, Senhor. Se você está fazendo uma dessas orações e gostaria de vir aqui à frente para a gente orar, selando essa oração junto aqui, porque esse lugar é lugar de tomada de decisões. Fica à vontade para vir. Nós vamos orar, eu vou orar pela sua vida. Você está tomando uma decisão, talvez seja de começar com Jesus e quer vir cá selar essa decisão, fica à vontade. Você está dizendo que vai retornar, pode vir cá para a gente orar juntos. Ou se você quer fazer a terceira oração, eu quero ser um desse que chora, um desse que vai andando e chorando, levando a mensagem. Eu quero ser um desse. E precisa de receber uma oração para essa tomada de decisão. Essa é a hora de vir cá para frente, para a gente orar juntos.